Olá, meu nome é Caleb e os pirata. Oi, eu sou a Juliana e na minha época pirataria era xerocar livro na faculdade. Oi, meu nome é Luana e eu nunca gostei de One Piece. Nossa. E você tá escutando? O nome Do livro! Se a pessoa não leu o nome do episódio, eu acho que ela tá muito confusa sobre o que pode estar acontecendo aqui. Sim. Qual é o tema do episódio de hoje? O tema nosso hoje é o tema polêmico, na verdade, e eu descobri que eu não tenho uma resposta, então acho que a gente vai levantar muitas perguntas aqui, que é pirataria. Pirataria. Vilã ou heroína? Né, tem que dar uma pergunta aí, tipo Globo Repórter. Só quem assistiu Piratas do Caribe acha que piratas são legais, Ju. Eu acho que a gente sabe o que a gente devia fazer? A gente devia colocar aqui tudo que a gente tem relacionado a piratas e, assim, sabe? Meio do tipo, fazer um exorcismo, assim, e ficar falando, assim, como se essa fosse o problema da pirataria. Um brainstorming. Eu jogava Pula Pirata. Comecei. Justamente, a relação com a pirataria começa desde cedo, né? No Pula Pirata. Teve uma Comic Con que tinha o stand da Estrela, né? E eles estavam vendendo brinquedos retrô, né? E aí tinha o Pula Pirata, e eu falei, nossa, eu vou dar esse presente pro meu sobrinho e vai fazer um sucesso, ele vai pirar nesse jogo. Nossa! Ele jogou, tipo, uma vez, foi muito triste. Foi triste mesmo. O Pula Pirata tá lá, esquecido. A minha relação com pirataria de jovem, além de retomando aqui a minha abertura com Os Trapalhões, a minha referência, né, é os Goonies, que tinha o tesouro do Willy Caolha. Sim, grande filme. E tudo isso garante aqui o nosso embasamento para falar sobre o tema do episódio de hoje. Nos habilita. Mas o que a gente vai falar hoje no episódio de hoje? Tema de hoje, então, pirataria, sugestão aqui dos nossos ouvintes. Já não lembro quem sugeriu, mas agradecemos aqui a ideia. Acho que é um tema que a gente já queria abordar há um certo tempo, né? Episódio de discussão, que também fazia tempo que a gente não fazia. E eu acho que para a gente falar de pirataria, a gente tem que, em primeiro lugar, deixar claro de qual pirataria que a gente está falando, né? Porque existem várias formas de se piratear livros, né? Reproduzir e distribuir ilegalmente livros. Uhum. Então, a gente tem a popular Xerox, né? Se você foi estudante ou é estudante... Você já pirateou? E só mencionar que, assim, é crime, galera. A gente vai entre outras questões, mas, assim, é crime. Sim, né? Tipo... É crime. A lei permite só a reprodução de 10% do livro, do conteúdo do livro. Além disso, é pirataria. Pirataria na Xerox é tão antiga quanto a própria faculdade? Ou talvez tão antiga quanto as máquinas de Xerox? Eu e a Ju, inclusive, já contamos que a gente teve uma professora de literatura portuguesa, aliás, o Caleb também, né? Nós três, Sim. que dava livros que não tem no Brasil, meninas. Então, a pirataria nos ajudou muito em literatura portuguesa 6. Exato. Então, talvez a gente tenha pirateado aí um ou outro título. Temos mais histórias aqui de pirataria na Xerox? Eu tava lembrando, eu vou contar rapidinho aqui. Não sei quem é que... Eu nem sei se ainda é assim, mas quem for de São Paulo, né? Eu fiz... A minha primeira graduação foi na PUC, né? Isso lá no começo dos anos 2000, assim. Metade... Sei lá, eu me formei em 2007, 2008. E lá, assim, tinha... cada curso tinha o seu Xerox, que normalmente era o CA, né? Que é o centro acadêmico que geria. E além disso, do outro lado da rua da PUC, tinha, tipo, assim, muitas gráficas com Xerox, em que os professores, né, então não contentes e às vezes em deixar o material para as pessoas xerocarem dentro da PUC, né, dentro do Xerox do seu curso, eles também faziam pastas nessas Xerox. Então, tipo, era todo um mercado ali de Xerox, né, e assim, eu gastava muita grana com Xerox naquela época, quando eu fiz jornalismo, que a gente basicamente não comprava livros, assim, a gente lia texto, um pedaço de um texto aqui, um pedaço de um texto ali. E aí eu lembro uma vez, assim, eu tava acho que na metade do curso, que entrou, eu acho que foi a polícia. Eles entraram no CEAS e eles confiscaram todos os Xerox. E aí, por muito tempo, os Xerox ficaram meio que quase sem funcionar, porque
boa parte dos xerox eram mais de 10% dos livros. Então foi bem complicado, assim, os professores tiveram que fazer adaptações, né, e não tinha PDF, assim, fácil na época, tal, né, os computadores não tinham o Adobe tão fácil e tudo mais, era xerox mesmo, né. Tanto que, quando eu me formei no jornalismo, acho que eu tinha umas 4 caixas de xerox, era muita coisa que a gente fazia, que a gente usava. Né, na letras a gente também ainda continua, né, quase 10 anos depois, a gente xeroca muito, né, mas ainda você tem a opção, né, você acha o livro digital, os professores colocam às vezes os textos nas plataformas, né, mas, enfim, eu achei curioso porque rolou um pânico, assim, de prisão e multas, então teve que rolar essa restrição aí. Em nossa defesa, na maioria das vezes, não tinha os livros na biblioteca, né? Sim. Se a gente pudesse pegar esse livro na biblioteca, se tivesse livros para todos os alunos, porque geralmente você tinha ali 2, 3 exemplares. Se tivesse, né? Que eram caçados, né? Que eram agarrados pelo primeiro que aparecesse. Que normalmente saía no meio da aula para pegar o livro, né? Assim que o professor falava. Uma mudança grande que aconteceu para mim entre uma graduação e outra é que na minha segunda graduação eu já tinha um emprego. Então eu podia de vez em quando me dar o luxo de comprar o livro. Verdade. Né? Mas para a primeira graduação, estudante ferrado, é difícil. O xerox fica, ainda que você pague muito caro no xerox, às vezes, eu lembro que, tipo, quando eu comecei a estagiar, assim, e tinha professores que pediam muita coisa, muito texto para ler, né, porque eu tinha matéria de, sei lá, antropologia, de filosofia, que, enfim, né, eu já comentei aqui algumas vezes que jornalismo, você tem aulas de generalidades, né, então você tem aula de um pouquinho de tudo, então eles pediam muito texto, muita coisa para ler. E eu lembro de, tipo, lá em 2007, quando o xerox ainda não era 10 centavos, era mais barato que isso, eu lembro de deixar R$50, assim, brincando, sabe? E era muita coisa, então, tipo, e ainda assim ficava muito mais barato do que comprar os livros, né? Exato. A gente tem um outro tipo de pirataria, só antes da gente entrar no digital, que é o foco aqui, que possivelmente renderia um episódio à parte, porque eu acho muito interessante, que é a pirataria que acontece em alguns países quando existe censura, né, uma máquina de censura muito forte. Então, determinados títulos que são proibidos entram de forma ilegal no país e às vezes vendem muito, né? Existem fenômenos literários em países, eu penso muito no Irã, países árabes, que tem ali um mecanismo de censura bem, bem ativo, né? Existem autores que nunca foram permitidas as vendas nos países e mesmo assim são um grande sucesso. E eu citei os países árabes, mas assim, censura existe em N outras sociedades, tivemos inclusive aqui no Brasil, né? Então, acho que rende uma boa discussão. Eu fiquei pensando, já existiu ditadura em outros países, eu fiquei lembrando, pensando naquelas histórias de Angola, né? Que durante a guerra, né? Enfim, do período ainda né, enfim, que eles estavam ocupados e durante a guerra, e os livros brasileiros, né? Jorge Amado chegou lá, Guimarães Rosa chegou lá e leram muito nesse sentido de contrabando, né? De contrabandeado mesmo, né? Eram contrabandeados, inclusive, para as prisões, né? Tem histórias maravilhosas do Luandino. Exatamente ele. Que lia O Grande Sertão para os companheiros de cela. Pensem nessa imagem, que coisa maravilhosa. Mas hoje o foco aqui é mesmo a pirataria digital, né? A gente vai discutir por que a gente pirateia livros, a questão do preço dos e-books, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes a gente achou que era interessante dar um histórico aqui para vocês de como que os livros começam a ser digitalizados, né? Como que funciona esse processo. E a ideia de digitalizar livros, ela é muito antiga, ela é tão antiga quanto as discussões sobre computadores pessoais. Existe um projeto, inclusive, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o projeto Gutenberg. O projeto Gutenberg é criado em 1971, então ele já tem 50 anos. E era justamente essa ideia, digitalizar todos os livros existentes e tornar esses títulos acessíveis
né, para o máximo, para o maior número de pessoas. Eles trabalham muito com livros em domínio público, né, livros cujos direitos foram cedidos por autores, por editoras, mas só para falar para vocês como essa ideia ela é antiga. Na década de 90, ali, inícios de 2000, existem empresas que constroem, né, que criam e comercializam leitores digitais, mas o mercado realmente muda, se transforma com a Amazon. Então, de novo aqui, a gente vai ter que falar para vocês sobre a Amazon. O carequinha. Exato, Jeff Bezos, nosso construtor de foguetes de forma duvidosa. Vamos ter que falar do Jeff Bezos de novo. É só uma recomendação, Lu. Caso você não tenha ouvido, a gente tem um episódio bem legal falando sobre a Amazon, que inclusive a Lu conta um pouco a história do menino Jeff, né? Que era um menino humilde que sonhava. Na garagem de casa. Exato, exatamente. Ironia, viu, gente? Sarcasmo. Mas se vocês não escutaram o episódio, vale a pena. Inclusive, hoje, a gente não vai falar sobre isso, tá? A gente não vai falar sobre os primórdios da Amazon, como que ela funciona, como que ela passa a ganhar dinheiro, como ela adquire, né, o catálogo de livros. Não é esse o foco. É para falar especificamente do mercado digital, quando que a Amazon embarca nessa, né? E naquele momento, década de 90, ali início dos anos 2000, já existiam leitores digitais que tinham problemas. O hardware era muito pesado, a bateria acabava rápido, tinha uma questão do brilho na tela que era incômodo, mas já existiam, né? Isso já estava sendo comercializado. E assim, questões de hardware, a gente sabe que as coisas evoluem mesmo. Se a gente pensar no que a gente viveu em relação aos celulares, né, nos últimos 20, 25 anos, então acho que essa evolução seria natural. Mas tinha um problema grande naquele momento, que era a disponibilidade de títulos. A gente falou do projeto Gutenberg, já existiam ali alguns títulos digitalizados, principalmente em formato PDF, mas eram poucos títulos, livros mais novos, best-sellers, nem pensar. Sem contar que era trabalhoso, você tinha que ter ali um mínimo de conhecimento, né, em tecnologia para você ter o aparelho, conseguir conectar no seu computador, transmitir ele para o aparelho. Então era tudo muito trabalhoso, assim, era muito nichado. Era para um grupo específico, né? E o Jeff Bezos, ele acreditava naquele momento que em algum momento, de fato, o mercado ia mudar, que os livros físicos iriam eventualmente migrar para um mundo digital, mas ele achava que isso não aconteceria muito rápido, que essa não era uma demanda, né, que as pessoas não estavam querendo essa mudança. E ele não via muito sentido em investir nisso, porque ele teria que basicamente mudar todo o modelo de negócio da Amazon, né? A Amazon, afinal, ela vendia livros físicos, né? Ela melhora a logística, a questão das entregas para vender livros físicos. Então era algo que ele conversava ali eventualmente com uma ou com outra pessoa, tinha às vezes até alguma proposta ali de parceria, mas ele não investia, né? Não era o foco, não era a prioridade dele. E aí, para o Jeff Bezos e para a própria Amazon, as coisas mudam no início dos anos 2000, né? Mais especificamente em 2001, com o surgimento do iPod. É o iPod que mexe com a cabeça do Jeff Bezos, porque o iPod, só quem viveu sabe, assim, o iPod, ele mudou tudo, né, na indústria musical. O iPod, ele mudou a forma como as pessoas consumiam música, né? As pessoas tinham ali não só um aparelho, né, um local, um aparelho que tornava possível elas escutarem música, mudou as formas como as pessoas compravam essas músicas, Isso né? que você tá ouvindo, um podcast, ele teve uma influência gigante também, né? Com certeza, porque pelo menos das formas legais, né, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a pirataria, mas os selos, as gravadoras ainda comercializavam CDs, né? Então as pessoas ainda compravam os CDs. Se você queria uma música, você tinha que comprar o CD inteiro. Então era uma outra mentalidade. O que ele propõe é um lugar muito fácil, de acesso muito fácil, onde as pessoas poderiam comprar músicas e por preços muito baixos. E uma música, né? Você poderia escolher a música que você queria, né? Então ele muda tudo. E o Jeff Bezos, ele fica muito impressionado com isso. O que mais impressiona ele é a velocidade que tudo aconteceu, né? Porque num estalar de dedos, a Apple se torna
o principal player nesse mercado, né, de música. Ele domina o mercado e vai dominar durante muitos anos, né? Vai demorar muito para que alguma outra empresa ali faça qualquer tipo de sombra, né, na Apple. E ele percebe que aquilo é algo muito drástico, porque não importa ele ser a maior loja de venda de livros físicos, se alguém chegar no mercado e mudar para o digital. Né, se alguma outra empresa conseguir esse monopólio, né, dominar esse mundo do livro digital. Então ele decide que, já que ele acredita que de fato isso vai acontecer, mas ele não consegue determinar muito bem quando, é melhor que seja ele o motor dessa transformação, né? É melhor que isso seja feito a partir da perspectiva e do poderio da própria Amazon. E aí, ali por 2003, 2004, ele vai criar uma divisão dentro da Amazon que vai ter como foco só isso, né? A criação ali de um mercado de livros digitais. E o primeiro ponto, ele vai decidir que esse hardware vai ser construído dentro da própria Amazon, então o leitor digital vai ser construído ali, e isso é uma mudança gigantesca no negócio da Amazon, porque a Amazon não fazia hardware, e hardware é um negócio muito trabalhoso e muito caro de ser desenvolvido. E ele basicamente estava criando tecnologias que não existiam, né? A questão do dispositivo, da tela, né, do Kindle, ele vai pegar tecnologias ali que já existiam em universidades de forma experimental, mas que ainda não tinham sido comercializadas em escala, né? Então ele vai investir ali muito dinheiro no desenvolvimento de hardware. Mas, como eu falei antes, o principal problema não era tanto o dispositivo, o hardware, o leitor digital, era a disponibilidade de títulos. E aí que eu fico pensando que a gente só entrou, né, talvez tropeçando um pouco, mas a gente só entrou no universo do digital porque a Amazon decidiu fazer isso, porque naquele momento a Amazon tinha esse poder, né? Porque qual é o problema, né? Por que não existiam tantos livros digitalizados assim? É diferente da música. No universo da música, a pirataria já tinha acontecido. Né, já estavam circulando ali arquivos MP3, né, arquivos de música. De certa forma, na parte da música, a pirataria veio primeiro, né? Exatamente. O Napster, né? A gente é dessa geração, né, do Kazaa, do Emule, a gente pegou tudo isso. Do Ares. Exatamente. Então, os selos, né, as gravadoras aceitam o iPod, né, e toda a negociação ali da Apple para disponibilizar, para vender os seus catálogos, como uma reação mesmo à pirataria, uma forma de se proteger, já que as pessoas já estavam consumindo arquivos digitais, que pelo menos fosse de uma forma legal, né? Até porque aí o venderia por centavos, né? Então uma música era 99 centavos, às vezes um disco era 99 cents, né? Centavos de dólar, né? Não centavos de real. De dólar. Mas também por ser uma venda em massa, né? Se você for comparar música com livro também, né? Então... Com certeza. Uma dúvida aqui sobre essa época exatamente. Eu sei que são coisas, são mídias diferentes e tudo mais, mas como que foi para vocês quando vocês descobrem que dava para baixar a música? Sem assim, eu não tinha preocupação da pirataria. Apesar que sempre falava, olha, não, vai aparecer a Polícia Federal aí na sua casa, né? A gente ouvia essas histórias. Mas pra mim, vou começar falando da minha experiência, assim, cara, foi um mundo que se abriu, que assim, de coisas que eu nem sabia que existia, assim, sabe? Para mim foi mágico também. E dava muito trabalho. Né, você passava horas para baixar uma música, tinha toda a questão da internet também não ser barata, você tinha que usar a internet de madrugada para pagar um pulso só e todas aquelas questões, né? Geração 30 a mais aqui. né? Exatamente, na noite, né? E aí você baixava a discografia inteira, tipo, sei lá, dos Beatles, que é uma caralhada de disco, assim. É verdade, é verdade. Mas para escutar isso era um problema, né, Ju? Demorava para baixar, era trabalhoso, você ainda corria o risco de baixar um monte de coisa que você não queria ter baixado. E aí depois para escutar, você já tinha a mesma coisa dos leitores digitais, né, de livros, você já tinha dispositivos para escutar música. Verdade. Mas eles tinham uma memória super limitada, era difícil passar as músicas para esse leitor. Sim, verdade. Então o iPod, quando surge, ele resolve todos esses problemas. Nossa. Né, ele servia 50 milhões de músicas, não sei quanto que cabia dentro daquele aparelho, mas não só isso, era muito fácil de você conseguir as músicas que você queria, né? Então eles investem na preguiça, eu acho.
Ó, você vai pagar 99 centavos? Vai, mas olha como é prático. Você vai clicar aqui, vai ter a música no seu aparelho, olha isso. Que é a questão dos streamers hoje, né? Tipo, né, migrou de uma outra forma, enfim, e tem a ver com a pirataria também, né? Com certeza, exatamente, Caleb. Acho que é isso. Eu pirateei muito filme. Eu fiz faculdade de cinema, gente. Eu me tornei muito boa em piratear filmes. E o streaming é isso, ele conta com a sua preguiça. Eu não pirateio um filme há décadas. Porra, faz tempo, viu? Eu gosto de falar décadas, porque aí parece dar um peso, sabe? Eu gosto de me sentir um pouco Matusalém, assim, falando, na minha época. Mas acho que é isso, né? A pirataria na música já existia e o mercado ali o iPod, o iTunes, é um pouco a solução, né? No mundo dos livros, não existia ainda o problema. Claro, você já tinha, né, o compartilhamento de PDFs e arquivos digitais, claro que isso já existia, mas era numa escala muito menor. Né? Então, as editoras, elas não estavam muito ainda nessa vibe. Você tem ali até alguns movimentos de algumas editoras tentando digitalizar livros, fazer parcerias com leitores digitais, mas eram movimentos muito pontuais, assim, muito localizados. Eles não estavam tão interessados assim. O Jeff Bezos vai até essas editoras, conversa com elas, algumas ele convence, né, que vai ser legal essa coisa de Kindle, vai ser da hora, digitalizem aí os livros de vocês, principalmente, mas não só, editoras menores, porque as editoras menores percebem que elas vão poder vender numa escala que elas ainda não tinham acesso, né, então ele consegue ali esse movimento com as editoras menores, porém as maiores dizem não, para que eu vou digitalizar o meu catálogo? Ter que colocar aqui uma pessoa, um funcionário específico para fazer isso, trabalho, o que eu ganho com isso? Já vendo livros físicos, né? E aí, o Jeff Bezos assume uma postura de uma persuasão um pouco mais agressiva, talvez. Uma chantagem, vamos falar aqui num português. É tipo quando você vai negociar com agiota, assim, sabe? Com a galera, né, da pesada, da máfia, dessas coisas assim. É do tipo. Ele te convence de alguma forma que aquilo é uma boa ideia, né? Você vai ser convencido no final, né? Porque era isso, assim, ele falava, beleza, você não vai digitalizar seu catálogo, talvez o algoritmo da Amazon não ache mais o seu livro. Talvez, assim, não estou falando que vai acontecer, mas talvez eu aumente o preço do seu livro na Amazon em relação aos seus concorrentes, né? Então ele faz isso. Essas informações que eu estou passando, em grande parte, eu tirei do livro A Loja de Tudo, que inclusive foi o livro que eu usei no episódio que a gente fez sobre a Amazon, né? Para falar um pouco da história da Amazon. Só fala que a edição aqui no Brasil é da Intrínseca, né? Isso, da edição da Intrínseca. E nesse livro, o autor, ele levanta ali uma hipótese, né? Ele fala ali uma opinião dele, de que talvez tenha sido nesse momento, para muitas editoras, que elas tenham percebido o verdadeiro poder da Amazon. Porque até aquele momento, essas editoras encaravam a Amazon como uma livraria. Era uma livraria ali, talvez uma distribuidora de livros. Eles não tinham entendido ainda a dependência que eles tinham da Amazon. Né? Essas editoras achavam que as pessoas iam procurar os livros deles e aí para isso usavam a Amazon, sem perceber que na verdade era o contrário, as pessoas usavam a Amazon e aí encontravam os livros deles, né? E muitas dessas editoras pagaram para ver. Quer tirar do algoritmo? Pois tire, sabe onde você enfia a Amazon? E é para voltar 2 meses depois, assim, para perceber que realmente já existia ali uma dependência, que eles não tinham mais esse poder de barganha. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu queria falar de duas historietas aqui para vocês, né? A primeira é que até esse momento, né, a grande briga que tinha acontecido entre editoras e a Amazon tinha sido em relação à indicação de livros. A Amazon fez o que fez, ninguém brigou por nada, mas quando a Amazon abriu para as pessoas poderem recomendar livros, né, colocar lá as estrelinhas, sabe? Fazer aquela mensuração ali de rating. Aí não, aí as editoras ficaram bravas. Imagina, gente comum indicando ou não livros, manchando a imagem dos livros ali, já foi demais. Essa foi a grande treta das editoras da Amazon, imagina. Né, como eles realmente
não perceberam, né, o que estava acontecendo, o caminhão que estava vindo. E a segunda historieta que eu queria contar é que dentro da Amazon, né, nos times ali, nas divisões que eles criam, a divisão que cuidava do relacionamento entre as editoras e a Amazon era chamado de Projeto Gazela. Gazela, o bichinho, sabe? Porque a Amazon era o grande predador e as gazelas eram as editoras. Era assim que eles se viam. Aí um advogado olhou aquilo e falou, não, gente, eu acho que esse nome aí vai dar ruim, vamos mudar. E aí eles mudaram. E hoje essa mulher, ela é presidente do departamento de vai dar merda lá dentro, né? Exatamente. Que falta aí, né, para muitas empresas, a gente sempre coloca isso. Gente, é muito importante esse cargo. Mas o Jeff Bezos, ele simplesmente obrigou as editoras a digitalizarem os seus livros. Né? Foi na base da chantagem mesmo, do convencimento em alguns casos, mas muitas vezes na comunicação muito violenta ali. Sim. E o Jeff Bezos, ele tem umas loucuras, assim, ele decidiu que ele só ia lançar o Kindle quando eles tivessem 100 mil livros disponíveis. Por quê? Não sabemos. Baseado em que esse número? Ele achou bonito? Me parece possível você ler 100 mil livros na vida, né? Ele não queria que as pessoas tivessem a desilusão de procurar um título e não ter. Essa experiência era muito importante para ele. Essa variedade, né? Exatamente, das pessoas Sim, procurarem essas opções, né? qualquer livro e ter lá a opção digital. E dizem que ele cuidava, né, o Jeff Bezos, a gente sabe disso, ele é adepto do microgerenciamento, né, tudo passa por ele. Então ele cuidava disso pessoalmente. Tem uma outra anedota que diz que naquele momento, né, que ele estava tentando juntar aí os 100 mil títulos dele, a Oprah tinha um clube do livro, né, e naquele mês a Oprah indicou 100 anos de solidão. E ele pesquisou e não tinha os 100 anos de solidão, e ele ficou puto. E aí ele brigou, ele próprio, e brigou com a editora, falou, como assim 100 anos, não está digitalizado? E o cara da editora falou, não, cara, a gente está correndo aqui, dá trabalho, aguenta aí, segura minha cerveja, tô correndo. Pô, não queria dizer que ele tava certo. Um joinha aí pro Jeff Bezos, é isso? Essa é a conclusão do episódio? Não, olha, por essa eu não esperava, viu? Mas acho que tem, aí, a partir disso que a Lu contou, né, dessas histórias, eu acho que tem uma outra coisa, né, que eu acho que é a garantia, eu não sei se já é nessa época, eu não consegui encontrar quando isso é implementado, mas tem o DRM, né? O DRM, agora prepare-se para o meu inglês poliglota aqui, é o Digital Rights Management, né, que todo livro, todo e-book em tese pode ter, né, a maioria das distribuidoras, inclusive a Amazon usa, né, esse DRM, que é tipo um código, Lu, como é que eu posso explicar? É tipo uma proteção? Ele inibe a reprodução desses títulos, né? Porque se em tese se você reproduzisse para outra pessoa, você não primeiro que você não consegue, e se você conseguisse, o arquivo estaria totalmente corrompido. Essa era a ideia do DRM, mas aí, né, o pirata acha o jeito, né? Então, quebrar DRM, na verdade, é bem simples, né? Se você procurar DRM, a primeira coisa que você acha no Google, as primeiras coisas é como quebrar DRM, e tem vídeo no YouTube ensinando isso. Eu fiz essa pesquisa agora há pouco. Então, mas era uma forma dele dizer assim, ó, tá seguro, né? Os livros estão seguros. Não tinha essa preocupação, Jô. Só para você ter uma ideia de como as editoras estavam perdidas em relação a isso, elas esqueceram de colocar no contrato os preços que seriam praticados dos livros. Putz, sim. Como que você disponibiliza para o Jeff Bezos o seu catálogo, o seu acervo digital, e você não combina preço? E não foi uma editora, foram todas as editoras. Danou-se. Tanto é que, assim, uma das grandes polêmicas, né, acho que a gente já pode falar sobre o lançamento do Kindle, quando ele finalmente alcançou os seus 100 mil títulos, né? Inclusive ele atrasa o lançamento do Kindle, ele já tem o hardware pronto, mas ele não lança enquanto ele não atinge essa cifra aí que ele colocou na cabeça dele, né? Mas quando ele lança, ele sabe que é uma mudança cultural, né? Que as pessoas vão ter que se adaptar e topar comprar o Kindle.
ele derruba todos os preços. Ele vende, como tinha essa história dos 99 centavos do iPod, ele lança todos os livros por R$ 9,99. Todos, independente do valor de capa. Porque isso não foi negociado legalmente. É um arrombado, né? É porque tem outra coisa aí, que além desse amadorismo, né, que no contrato, assim, os contratos de direitos autorais com os autores não constavam os livros digitais. Não previa, exatamente. E o preço é diferente. É assim, eu vou me adiantar aqui, né, na questão da precificação, mas assim, vamos supor, mesmo que seja um livro físico, se eu, editora, pego um livro físico que custa R$50, e aí eu resolvo falar, o patrão ficou maluco, esse livro vai estar por R$5 na minha loja por um mês. Se não tiver especificado no contrato que eu posso fazer essas promoções malucas, o patrão ficou maluco, quando eu for pagar os direitos autorais para o autor, eu vou ter que pagar o preço do livro cheio. A mesma coisa para o digital. E aí tem essa questão da precificação do livro digital, que é um pouco diferente, enfim, loucura. Mas as coisas foram feitas de forma muito atabalhoada, essa palavra existe? Porque eu não sei se eles não entendiam direito o que estava acontecendo, se eles não tinham ideia de como isso ia escalar, talvez eles não acreditassem que ia dar certo, não sei. Mas realmente faltou muito contrato ali. Só para ter uma ideia, hoje, assim, tudo bem, a gente tá falando de 2007, né? Essa época é 2007, né, do lançamento. Hoje, há alguns anos, na verdade, quando, enfim, a gente já tenha, teoricamente, o livro digital estabelecido, contratos de livros antigos para você poder fazer um e-book, não existem esses contratos, mesmo se a gente pensa já nessa década de 2010, né? Sim, né? Como ainda não é uma possibilidade, né? Imagino que nessa época o choque devia ser ainda maior, né? O Caleb já mencionou o ano, né? 2007, que é lançado o primeiro Kindle. E aí eu acho que tudo gira em torno da Amazon, né? De novo, existiam outros leitores digitais? Sim. Existiam arquivos digitais, livros digitalizados? Sim, existia inclusive o projeto Gutenberg. Mas ele tem essa força para pressionar a digitalização do catálogo das editoras e ele tem muita grana para investir em publicidade, isso é muito importante também. Né, a Amazon coloca isso como uma prioridade, assim, sempre a questão da Amazon, né, o primeiro Kindle não faz sucesso, eles já esperavam por isso, eles seguram, né, o primeiro modelo, já lançam o segundo modelo, eles fazem muita publicidade no próprio site, então naquele momento eles já têm uma base muito grande de clientes, eles conseguem bancar essa invenção, né, essa inovação, e no fim eles acabam estabelecendo o modelo, né, de negócio de livros digitais. É o Kindle, né, é o Mob, é a Amazon. Então, até hoje, eles estão aí com esse mercado na mão. Bom, acho que agora a gente pode começar a discutir a questão da pirataria, mas a gente queria antes passar essa visão, né, porque muitas coisas precisaram acontecer aí, a transformação no hábito de leitura das pessoas e até as possibilidades de compartilhamento dos arquivos, né, é essa pirataria que a gente vai falar hoje, esse livro que é digital e que a gente compartilha na internet e que muitas vezes a gente não tem nem culpa, né, a gente tem sites aí só para isso, só para a gente baixar livros pirateados e a gente pirateia sem muito questionamento, né? Sem muita reflexão. E aí eu acho que a gente vai falar mais para frente por que a gente tem essa percepção de que a cultura de alguma forma tem que ser de graça, né? Que isso é um compartilhamento de conhecimento, né? Então acho que a gente vai falar um pouco sobre essas questões também. A gente também não entende muito bem a questão do preço dos livros, por que ele custa o que custa. A gente tem uma visão muito romantizada também do mercado, né? De que as pessoas ali trabalham muito por amor. Então, acho que a gente vai falar sobre isso. Mas era essa a introdução que a gente queria dar, né? Como que surgem os leitores digitais, os arquivos digitais e como que a gente vai mudando a nossa cabeça para se acostumar a ler no digital. Sim, mas eu acho que, então, eu me adiantei na história, mas eu acho que o DRM, acho que surge um pouco depois já do Kindle se consolidando, né? Porque, de fato, né, mesmo que se você comprasse o livro do Kindle, ele tem o formato MOB, né?
Mas para converter, eu acho que não era tão difícil para você conseguir converter para um PDF ou coisa do gênero. O livro digital, por mais que tenha os benefícios, né, da praticidade, da rapidez, né, de você conseguir comprar e ele já tá ali no seu, você compra, dá um clique, ele já cai ali no seu Kindle, você já pode começar a ler. Ele também tem essas coisas, você não pode, por exemplo, emprestar o seu livro digital, né, a não ser que, né, antes, agora você pode emprestar se você der a sua senha do seu Kindle e a pessoa abre no celular, enfim, tem até as gambiarras, mas assim, eu não posso do tipo, ou então eu empresto o meu Kindle físico pra Luana, tipo, Luana, E faz lê muito aí pouco o meu tempo livro. que a gente pode aqui no Brasil dar e-books de presente, né? Nem isso a gente podia. Exato, é uma coisa, tipo, sei lá, do ano passado, se não me engano, assim, tipo, foi até anunciado, né? Antes do DRM, o compartilhamento, as pessoas achavam, tipo, já que eu comprei, eu posso emprestar, eu posso não sei o quê, e aí também isso, né, da pirataria ter começado, eu acho que não no nível de música, obviamente, porque eu acho que música e cinema, né, porque aí eu acho que são, como a gente já falou, mercados totalmente diferentes, mas acho que o DRM veio também por também algumas das editoras terem esses receios e alguns autores também começaram a questionar esses acordos, então acho que tem essa questão também, né, do o DRM. E aí só vou contar uma historinhazinha aqui para ilustrar como as editoras elas estavam totalmente despreparadas para o e-book e para, enfim, e tudo, os direitos, tudo, né? Eu vou contar uma história ali no começo dos anos 2010, surgiu um site, ele era famoso entre universitários, bem famoso entre universitários, que chamava Livros de Humanas. Esse site, era basicamente isso, tinha os PDFs ou então os livros e-books, né, com DRM quebrado, de livros técnicos, porque assim, livro de literatura já, entre aspas, é caro, a gente vai discutir isso daqui a pouco, né, mas livros técnicos, eles já são muito caros, porque tem outros tipos de custos e precificações, enfim, que a gente também vai falar lá pra frente. Então tem preços, né, bem elevados. E aí muitos estudantes não têm. É isso que a gente estava falando no começo do episódio, né? O estudante que não trabalha ou está num estágio, não tem dinheiro para comprar livro, ou é um dinheiro muito curto. Então, aconteceu de ter esse site que compartilhava esses livros, então, e tem muita gente que, né, fez a faculdade em cima desse site, assim, né, e aí encontraram, né, o administrador do site e entraram com processo nele, só que demorou muito tempo rolando na justiça para que conseguissem tipificar o que era esse crime, que eles estavam fazendo, né, porque era um crime digital, enfim, né, que pirataria é essa? E aí, quando saiu a primeira sentença, era, sei lá, para que os administradores do site pagassem, sei lá, 100 mil reais, 1 milhão de reais, eu não sei, era uma grana, assim, muito grande, assim, sabe? E aí, aparentemente, esse processo ainda tá correndo na justiça, né, em outras instâncias e tudo mais, mas é muito louco, assim, porque ok, era um site de pirataria? Era, né? Se a gente for pensar na lei, mas a lei não conseguia tipificar, sabe? A lei não conseguia discutir o que era, e as editoras também, nem as próprias editoras conseguiam explicar e chegar em alguma quantia de pedido de indenização, enfim, um grande caos. Então, esse é um caso brasileiro mesmo, né? Dessa questão de pirataria. E aí, algumas dessas editoras acadêmicas, principalmente, entrarem no processo em cima desse site. Que, enfim, já saiu do ar há muitos anos e tudo mais. Tu quer falar sobre precificação, Caleb? Não, eu ia falar que, assim, tem algumas questões, né? Enfim, eu sei que a gente tá. Parece que a gente tá rodando para falar sobre pirataria, mas é porque acho que quando eu penso em livro digital, tem uma questão que para mim foi muito difícil de, mesmo tendo contato, enfim, tendo uma relação mais próxima
pensando de trabalho em editora, eu passei muito tempo achando que não fazia sentido um livro que custa R$50 no físico, ele custar 35 no digital, assim. E foi isso, assim, do tipo, cara, eu falava assim, porra, não sei explicar, mas assim, era uma parada que pra mim não fazia sentido, não parecia fazer sentido. Então, por muito tempo, eu fui muito relutante, assim, de uma forma que hoje eu entendo como ignorante, assim, né? Não ignorante, é ignorante, né? Ignorante. No sentido de pensar que o valor do livro só tá ligado à impressão, né? E não necessariamente é isso, né? E eu acho que essa é uma questão que eu acho importante a gente falar, porque eu acho que outras pessoas pensam como eu, sabe? Do tipo, não faz sentido o livro ser tão caro assim e tudo mais, mas é que cara, foi realmente, olha, gente, confesso, falando aqui agora, pensando, eu demorei muito tempo pra me assimilar isso, assim, muito tempo, assim. E hoje, assim, vamos só pensar. A gente já falou aqui em outro episódio sobre como é que funciona, né? O quanto que é definido o preço de um livro. Porque, no final das contas, a gente tem que pensar que o preço de um livro ele atende para funcionar. Existe uma cadeia, né? Assim, pensando numa editora tradicional, né? Numa editora, não sei, pequena, média, grande, mas os preços de um livro. Vamos pensar que o livro. Eu posso fazer conta com R$100, que é mais fácil do que 50? Pode ser, né? Tudo bem, gente, o livro não custa exatamente R$100, mas R$100 é mais fácil para pessoa de humanas fazer, né? Quando a gente pensa em um livro, sei lá, se fosse R$100, hipoteticamente, galera, calma, como que dividiria essa fatia desse valor, né? 10% desse livro são os direitos autorais, em média, né? E tudo isso aqui é uma média um pouco até meio superficial nesse sentido. 10% para o autor. Esses são, vamos dizer assim, os royalties, né? Enfim, essa é a porcentagem do autor. Então, para cada livro vendido, o autor ganharia R$10, vamos dizer assim. Exatamente essa conta, porque o livro, enfim, a gente está falando de livro com preço menor. Dentro ainda dessa conta, a gente tem a parte da editora, né? A parte da editora seria esses outros 40%, vamos dizer assim, vamos dizer 40% da editora. Quando a gente pensa no médio, né? Desses, 30% é para a parte meio que funcional da editora e também para o lucro, né? Vamos fazer uma conta aqui que como é que quais são os custos de um livro? Primeiro, para você contratar o livro, né? Enfim, existe uma questão que é quando você contrata o livro, você pode pagar com os royalties, né? Enfim, pagando dentro desses 10%, você pode, normalmente o que acontece, você paga um adiantamento de cara, né? Esse adiantamento ele vai sendo quitado com os royalties, ou não, enfim, ou talvez se for algum outro valor, mas normalmente é isso. Então você paga esse adiantamento para o autor, você não precisa pagar os royalties até que cubra esse valor que você já pagou, e assim, aí normalmente esses valores são um pouco altos, né? Pensando numa tiragem um pouco média, um pouco maior que, sei lá, 2.000 exemplares, coisa do tipo, enfim, tem uma variação aí. Mas aí tá, se você contratou o livro, e aí o que você precisa fazer? Se for um livro internacional, você precisa traduzir, você precisa editar, você precisa diagramar, você precisa revisar ele, tem a questão da capa, né? Enfim, você tem um sobrinho designer, ele pode fazer a capa para você, né? Tem essas questões aí, né? Então, vai ter uma ilustração, você precisa contratar essa ilustração. Então, assim, são custos, para tudo isso tem um custo. Então, passando da tradução para revisão, da revisão para diagramação, enfim, todas essas questões alguém tem que fazer. E essa pessoa precisa ser remunerada. E a preparação também, né? Tem a preparação entre a tradução e a revisão. Então, assim, todas essas pessoas, imagina que pode ser uma única pessoa, obviamente, mas não é o caso. Enfim, pessoas freelancers ou não trabalham na editora. Então, todo esse processo tem um custo, né? Enfim, e aí começa a outra parte da editora, né? Vamos pensar que isso custa, sei lá, 5 ou 10%. E aí tem
a parte administrativa da editora, que é folha de pagamento, enfim, marketing, logística, como é que você armazena isso. Os custos da editora são altos, assim, eu não quero passar pano para a editora, porque, enfim, é difícil porque é isso, assim, vamos pensar que dentro desse valor, você ainda tem toda a parte que precisa para o livro chegar na livraria. Vamos pensar na livraria, ou até mesmo na livraria, seja ela física ou digital, e dentro ainda desses 30%, você precisa tirar uma parte de lucro. É isso, assim, 5, se der 5%. Por que eu tô falando isso? Porque você junta os 10% do autor com os 40% para você cobrir toda essa parte. Nesses 40 é o custo de gráfica também, né? A gente tá num problema, a gente tá passando por um problema agora que existe, eu acho que isso daria um outro episódio, pelo menos eu acho isso interessante, que é o custo do papel e das outras coisas que está influenciando, assim. A gente vem passando por uma crise, enfim, um aumento do custo do papel, e esse valor as editoras repassam para o cliente final, né? Então, enfim, a gente tem falado muito da nossa percepção, né? De livros que antes pareciam, sei lá, custar 49, 90, 50, enfim, a diferença está muito grande para livros que aparentemente são pequenos, são livros de 200 páginas, 300 páginas, enfim. E eu acho que essa questão vai ficar ainda pior, na verdade, né? Enfim, recentemente eu vi falando sobre um aumento no custo do papel, né? Na tonelada do papel. Então, assim, vamos fechar que esses 30%, esses 40%, tem todo esse custo. Os 10% do autor e esses outros 40%. Sobrando aí 50%, que é normalmente o valor, o desconto que você repassa para a livraria. Então, um livro que custa R$100, R$50 é da editora, mas para ela resolver toda essa questão, e os outros 50% para a livraria. Enfim, também tem os custos da livraria, enfim, hospedagem, funcionários, estoque, enfim, todas as questões também ela precisa dentro dessa daqui. Só que os custos dela são menores e também o risco é menor, né? Porque a gente trabalha, não todo o mercado, mas uma parte do mercado trabalha com consignação, que é as livrarias emprestam os livros e as editoras mensalmente falam, olha, eu vendi 5 livros, vou te pagar aqui os 5. Então, é um risco menor, na verdade, né? Enfim, a gente entende que é um custo alto para a livraria funcionar, mas ao mesmo tempo os riscos são menores, né? Enfim, ela não teve que arcar já com esses outros, com todas essas despesas. Por que eu falei, enfim, tentei explicar um pouco mais ou menos como é que funciona? Porque a partir daí a gente começa a ter, sei lá, pensou, um livro que custa R$100, então às vezes a livraria, ou enfim, a livraria digital, dá o desconto e tudo mais, e tem sempre essa percepção do livro, mas o preço de capa, e acho que essa é uma questão importante que a gente tem que se atentar, que não é um livro com desconto, né? É um preço de capa. Qual é o preço de capa dele? R$100, então é R$100. E aí a gente vem para o livro digital, né? Quando a gente fala, quando eu tentei falar para vocês aqui dos custos, o custo de gráfica, de tudo mais, sei lá, que tenha chegado a 10% dessa primeira parte da editora, ele não parece tão alto para justificar um custo, né? Assim, enfim, como se o valor do livro, na verdade, é só o valor do papel e o da impressão. O valor do livro, ele é intrínseco, na verdade, às outras questões. A produção e a cadeia do livro, ela é construída em cima dessas outras etapas, né? E acho que essa é uma questão fundamental que eu não entendia, né? Tô falando eu não entendia, porque, assim, eu achava que o livro digital era, porra, não tem papel, né? Você não precisa imprimir, você pode vender esse livro de R$100 por vintão, né? Vintão tá bom, fica todo mundo feliz. Porém, enfim, a gente estava falando de contratos e de tudo mais, acho que tem uma série de coisas aí. E aí, a primeira delas é os custos do livro, pensando no livro digital, hoje, como a Lu falou, da inovação da Amazon com o Kindle, hoje a Amazon representa, acho que, sei lá, 99% das vendas dos e-books. Mentira, talvez seja 98%, assim, eu não tenho o número, mas era um negócio, assim, assombroso, na verdade, assim. Os números que a gente tem de venda de e-books
eles são de antes da pandemia, né? Até do quanto os e-books representam dentro de uma editora, em vendas, ainda a gente não tem esse dado durante a pandemia, que eu imagino que tenha aumentado o número de vendas de e-books, até porque deve ter aumentado no número de vendas de Kindle, sabe? Então, esses números são pré-pandemia. E assim, é preciso lembrar que dentro de faturamento, os e-books ainda não chegam, sei lá, a 2 dígitos no faturamento das livrarias, né? Não chegou a 10%, acho que chega, em alguns casos chega a 6%, enfim, 5%, 6% a 8% no máximo. Então, assim, quando a gente pensa em livro digital, a gente primeiro precisa considerar que o distribuidor, assim como existe um valor menor, então a gente tem um desconto, só que existem casos e casos, né, de autores nacionais e internacionais. Eu, por exemplo, sei que alguns autores internacionais têm lá no contrato, né, dos direitos, eles falam que não pode ser vendido, enfim, pensando em valorizar o produto, ele não pode ser vendido com desconto acima de 30%, né, com mais de 30% do que o valor de capa, né? Então, o e-book, ele não pode custar R$50, ele custa 70. Se o livro custa 100, o e-book custa 70, e é um pouco a regra do tipo, cara, é isso, não tem uma ação ou outra, alguma coisa você consegue fazer, mas por direito tem alguns casos que você não pode, por direito, dar mais desconto do que tanto no e-book. Né? Então, assim, eu acho que essa já é uma limitação, e normalmente quase que uma regra não escrita, o valor do e-book é 30% menor do que o valor do livro. Era esse mais ou menos o acordo, talvez tenha um desconto ou outro. Quando a gente fala que o valor dentro do valor total do livro, ele vende com 50% para as livrarias, a gente tem que considerar também isso para o digital. E eu acho que essa é uma questão meio da impressão de que simplesmente você pode vender o livro mais barato e tudo mais, mas o digital também existe a distribuição, assim como da livraria. Ela pode ser feita por uma outra, no caso das livrarias, ela pode ser feita por uma empresa que faz enfim, usa essa tecnologia para se comunicar com quem vende os e-books, quem pode vender os e-books, seja a Apple, seja a Kobo, seja o Google, seja a Amazon, seja qualquer outro. Então, de certa forma, existe também isso, assim, sabe? Existe esse custo. Não é simplesmente você chegar na Amazon e falar assim, quero vender por R$10. Eu acho que você consegue, né? Se você quiser, enfim. E arcar com todos os custos e consequências, você consegue. Só que o livro digital, o valor dele, pensando que existe uma pessoa que faz a conversão, que transforma o arquivo num arquivo próprio para você conseguir ler, né? Enfim, um EPUB, um MOB, seja lá o formato, o custo do livro digital é o custo do livro normal, sem a impressão. Eu falei que o livro normal, né, que a impressão, ele vai aumentar o preço, né, enfim, por conta do papel, mas de certa forma esse preço é calculado em cima disso. Você precisa fazer esses valores, multiplicar por impressão, dividir por impressão, por valor unitário de impressão, e para pagar esses custos. Só que o livro digital, ele também precisa ser traduzido, ele precisa ser revisado, ele precisa ter capa, ele precisa ser transformado em e-book, ele precisa pagar direito autoral, todas essas outras coisas. Acho que essa é uma questão importante. O livro, quando a gente pensa em um livro, a gente pensa num livro com papel, e a gente aqui tem mas eu não me acostumei com... Não, tudo bem, não é essa questão, mas o livro não deixa de ser um livro, né? No digital. Eu acho que essa é uma questão importante. Ele não tem menos valor do que um livro impresso, né? Acho que são mídias diferentes e tudo mais, mas por essência está ali, né? Enfim, eu acho que talvez tenha uma questão filosófica nisso, mas o que eu quero dizer eu entendi que é o livro igual, não é a mesma coisa. Ele tem uma mídia diferente, mas o valor do livro é exatamente tipo a tradução, ou o autor nacional, o royalty, todas essas outras coisas que tem custo, né? Enfim, tem um custo, e acho que talvez tenha uma outra questão de tipo, se a gente está disposto a pagar esse valor, né? E pensando assim no Brasil, que às vezes as tiragens médias de 2.000 exemplares, né, de livro físico no caso, às vezes ficam encalhados lá no depósito, vende mal e tudo mais, muitos dos livros não se pagam, né?
Então, o preço do e-book também ajuda a diluir o preço desse livro, né? Os custos de produção. E normalmente também tem outra coisa que eu já vi muito acontecer em contrato, é que, por exemplo, porque assim, os direitos autorais aqui no Brasil, eles vão de 8%, né, normalmente começa aí, 8% para o autor, e vai no máximo até 15%, assim, se for tipo um cara tipo Paulo Coelho, sabe, o cara que vende pra cacete e tem bala na agulha pra negociar, ele consegue lá os 15% de direitos autorais, né, tipo, senão os direitos autorais vão de 10 para baixo, assim, né. E normalmente no e-book esse direito autoral é um pouquinho maior do que o livro físico, né? Então aumenta aí um pouquinho esse custo. E assim, eu sei que hoje em dia tem muitos cursos de como fazer e-book e parece que é uma coisa simples de se fazer, mas não é, e é um trabalho como o trabalho de revisão e de tudo mais, assim, né? O que hoje em dia eu acho que a gente já tem mais tecnologia para facilitar o trabalho de quem está convertendo esses arquivos, mas tem um trabalho de, assim, as editoras que fazem sério ali o e-book, né? Depois que converte, tem a questão, tipo, se tem uma nota de rodapé, tá puxando pro lugar certo, sabe? Tem todas essas questões, essas revisões que a pessoa que cuida disso, né, é um custo, né? Então, né, o e-book de fato, né, ele também traz, não é que ele é só mandar, tem no Google você coloca, né, converter para EPUB, e aí, né? Ele não é o PDF, né, da impressão. Exato, assim, você consegue, mas vai ver se ficou direitinho, bonitinho, então tem todas essas coisas aí. E acho que, puxando um pouco já para a discussão, que era uma coisa que você e a Lu já comentaram um pouco, que é essa questão dessa percepção de que cultura deve ser de graça, né? Então, o livro, ele é um bem cultural, caro, de fato, para a grande maioria, ainda pensando, se a gente for pensar Brasil, onde o salário mínimo é 1.100, se não me engano, acho que está em 1.100, é um bem caro, né? É que quando a gente coloca no papel, né, você fala, ok, tem muitos custos, então faz sentido esse preço, né, ainda mais pensando na tiragem, né, isso é uma coisa que a gente não comentou, mas, né, preço de gráfica, se a gente tivesse uma tiragem maior no Brasil, né, uma tiragem média, que a tiragem média no Brasil é de 2.000 exemplares, se a gente tivesse, mas aí é questão governamental, entra muita coisa, né? Incentiva a leitura. Mas se a gente tivesse, vamos supor, de partida, uma tiragem média de 10.000 exemplares, os custos de gráfica seriam menores, né? Porque quanto mais você imprime, mais baixo fica o preço unitário, né? Na impressão. Então, poderia ajudar, sim, a reduzir um pouco o preço do livro, né? Mas aí isso depende de compra governamental, isso depende de incentivo à leitura, isso depende de uma série de outras coisas que não cabe a gente falar nesse programa aqui, né? Enfim, né? Isso é outra história. A gente está falando da questão da pirataria. E eu acho que a percepção, né, acho que a partir do momento em que você tem, né, hoje em dia, esses sites em que com um clique você consegue baixar toda a obra, sei lá, de José Saramago, e é muito fácil, e tá numa qualidade boa, porque é isso, normalmente são os livros que a galera comprou ou conseguiu de alguma forma da editora e quebrou a DRM, então não é porque antes também já existia pirataria, lá no começo. Então, hoje em dia, a gente tem realmente essa facilidade, se a gente procurar, não precisa nem ir muito longe para procurar, né, para baixar esses livros, né. E aí se tem a ideia de que, é um bem cultural, todo mundo tem direito a lazer, e de fato tem, é um direito universal, não estamos colocando isso em dúvida de forma nenhuma, então a gente não está fazendo nada de errado ao baixar esses livros, né. Só que aí tem esse outro lado que, assim, não é só do tipo, mas a gente vai quebrar grandes empresas e foda-se, sabe? Tipo, foda-se a Amazon, foda-se, sei lá, uma grande editora e um grande grupo editorial. Se você pega um autor, principalmente nacional, assim, às vezes ele depende dessa grana, sabe?
e já não ganha muito dinheiro com o livro que vende, né? E é um trabalho de, às vezes, anos, porque ele não consegue viver só da escrita, né? E o trabalho, né, eu acho que tem essa aura também, né, do encanto, né, do tipo, autores são pessoas, acho que ninguém aqui que escuta o podcast tem essa ideia, mas a gente vê muito jovem, né, porque jovem é da pirataria. Né, lembrem a grande treta da tradução lá do livro da Record, que eles queriam piratear e fazer a sua própria tradução. Pô, lembrei na hora disso, hein? Eles ficaram irritados com o posicionamento da editora, né? Foi. Por usar palavras ali que eles problematizaram, e até ali eles estavam certos. Eles ficaram putos com a editora, e aí a solução deles foi começar a piratear o livro, fazer sua própria tradução. Sua própria tradução. E piratear o livro. Não, é que começou com o problema realmente, né, de uso de termos preconceituosos e tal, e escalou pra, tipo, qualidade do papel. Eu não preciso da editora, eu vou fazer a minha própria tradução, enfim, jovens... E uma ideia do tipo, e se a gente começar a imprimir os nossos próprios livros? Jovens sempre emocionados, tendo ideias que nunca ninguém teve, né? Nunca ninguém pensou isso, né, gente? Então, eles estão sempre pensando ali além. Mas, então, assim, eu acho que a juventude muito tem essa ideia, né, de que a inspiração é divina, não divina, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? De ser uma coisa muito natural, sabe? De ser uma coisa muito espontânea. Então, tipo, escrever um livro é que nem abrir os olhos, é que nem respirar, é muito simples escrever, é muito fácil escrever. Eu acho que tem um pouco essa ideia, né? A gente começa achando que sim, aí a gente passa por aquele período que a gente acha que é poeta, quem nunca? É louco de ler. Ou que era escritor e escrevia fanfic. Então, eu acho que tem esses dois lados da moeda. Quer dizer, acho que eu vou falar, na verdade, é que são dois, mas é que tem um terceiro ali, uma quina. Então, eu acho que tem todos esses custos de produção e do trabalho do autor, que é um trabalho de elaboração e que demora e que às vezes é feito no intervalo do trabalho, no fim de semana que ele perdeu, porque, enfim, provavelmente ele tem outro emprego para conseguir publicar os seus próprios livros. Então, tem todos esses custos. Tem a questão de que livros são caros e principalmente para esse público que está começando a ler e que não tem grana porque não trabalha. Então, livros YA são caros, ainda mais pensando, porque, de novo, aquela história, né, que eu comentei que, enfim, né, livros são caros pensando no salário médio brasileiro, porque, enfim, a gente tem um público leitor pequeno, então aquele segredo de Tostines, né, que a gente não consegue resolver, e aí essas pessoas, então, é muito caro para essas pessoas e a gente vai impedir essas pessoas de ler, sabe? E aí fica esse dilema, né? Porque, enfim, eu não consigo muito resolver isso na minha cabeça. Mas é um falso dilema, não? Eu acho um pouco complicado quando a pessoa chega e admite a pirataria na cara do autor e solta esse tipo de discurso. Aí eu acho que é mau caratismo, sabe? Mas eu acho que às vezes a pirataria acaba que se torna necessária em alguns casos, né? Por conta dessa questão. Eu não sei responder. Para mim é uma questão muito complicada. Sabe, tipo, às vezes a pessoa precisa daquele livro para estudar ou porque ela ouviu falar muito bem daquele livro e ela não tem grana para ler, sabe? E aí ela vai... Mas, Ju, eu não quero ser o falso moralista ali, mas se abrir exceção para um, é para todos, assim, sabe? Não, sim. Posso dar os meus 2 centavos aqui? Por favor. Eu acho que é assim, existem como você falou, existem 2 situações aí. Existe a primeira, a gente não consegue enxergar valor no e-book, né? O Caleb, eu acho que falou isso muito bem, sobre a gente não entender o e-book como livro, e para mim isso foi complicado também. Né, já que o Caleb falou dele, eu também tive essa dificuldade durante muito tempo. Eu usei o e-book, eu usei o Kindle, na verdade, para ler livros em domínio público, ou, olha que loucura, para ler livros que eu não tinha certeza se eu queria comprar. Eu fazia isso também. Porque eu pensava, se eu gostar, depois eu compro o físico. Uhum.
Como se eu Exatamente. já não tivesse o livro digital, sabe? É uma loucura isso. E aí você vê, os valores são muito próximos na maioria das vezes, né? E você não entende muito bem a diferença entre você ter o objeto e você não ter o objeto, você ter o livro em digital e não um livro físico. Eu acho que isso foi uma construção mesmo na minha mente, até eu definitivamente migrar para o digital, e hoje eu compro livros e compro e-books sem grandes dilemas, mas isso para mim não foi natural, eu precisei de um tempo. Então eu acho que esse é um ponto. Será que a gente realmente não consegue comprar os livros? Será que não dava ali para dar uma apertada, né, talvez dar uma economizada aqui em alguma outra coisa que eu compro e comprar o e-book, né? Será que eu estou entendendo de verdade o mercado ou o valor daquilo que eu estou adquirindo? Esse é um ponto, né. E talvez você ter alguns tipos de campanha também, né. Eu sei, eu posso ir atrás de informação, eu não estou colocando a responsabilidade da minha ignorância na mão de outros, mas eu não tenho bem certeza se todas as pessoas sabem o que elas estão fazendo, né, ou já pararam mesmo para pensar no valor do livro, no valor do e-book, né, eu acho que esse é um ponto. Eu posso comprar livros nesse momento, então eu acho que para mim essa desculpa do não poder pessoalmente não se aplica mais, eu preciso entender só que o livro digital também tem um custo e também tem um valor, essa é uma questão. Agora, existem pessoas que de fato não podem comprar livros, né, e aí eu acho que essa é uma outra caixinha. Com certeza existem pessoas com uma situação muito mais vulnerável, pessoas que querem ter acesso, mas não têm. E aí, cara, não tem jeito, tem que ser poder público. A gente tem que ter campanhas, claro, de incentivo à leitura, de incentivo ao conhecimento, mas você tem que ter campanhas também de acesso a livros digitais. Eu acho que a gente demora muito para ter essa percepção. É uma pena que a pessoa, né, que a empresa que colocou isso no mundo seja a Amazon, que não tem a Sim. menor preocupação com a saúde do mercado das editoras, né. Então, assim, de um tempo para cá e de bem pouco tempo para cá, eu comecei a ver, por exemplo, iniciativas em bibliotecas, né, das bibliotecas que já têm um acervo físico, né, que já são nomes ali, já tem uma história, né, como biblioteca, uma referência ali, começarem também a disponibilizar os seus catálogos digitais. E você consegue hoje em dia adquirir livros digitais em biblioteca, você já tem isso, né. Só que aí, por exemplo, e a questão do dispositivo, né, como que você vai ler esses livros digitais que você pega em biblioteca? Você vai ler no computador, você você precisa ter ali algum incentivo público para as pessoas também terem o seu próprio dispositivo, o seu próprio leitor digital, não tem jeito. Elas têm que ter acesso a esses arquivos digitais de alguma forma. E se não for pelo Kindle, a gente tem todas as críticas do mundo à Amazon, elas precisam ter acesso de alguma outra maneira, né. Então não tem jeito, assim, sempre que a gente falar sobre pessoas que não têm grana para comprar livros e que veem a pirataria como uma solução, e isso é muito comum, nas periferias, em determinadas geografias, né, não só em relação a livros, a pirataria é cotidiano para muitos outros objetos também, né. Mas sempre que a gente falar nessa parcela da população, a gente vai ter que pensar em poder público e em investimento, não tem jeito. E infelizmente isso nunca foi uma prioridade, né. Nunca foi e a gente for pensar nos últimos anos, menos ainda, né, então assim, é que eu comentei rapidinho o negócio, né, das compras governamentais, elas seriam muito importantes para as editoras, para a saúde das editoras, e editoras pequenas se beneficiam muito, porque aí você vende, tipo, uma tiragem de 10.000 livros, cara, para o Brasil inteiro e, tipo, cara, isso vai ajudar ela a conseguir mais título e continuar operando. É um negócio maravilhoso, assim, só que essas compras governamentais são cada vez menores, elas não olham para e-book, isso é uma coisa super recente lá nos Estados Unidos, né, que foi onde começou, mas eu imagino que talvez na Europa também tenha, já existiam essas bibliotecas, né, de você pegar livro e tem também um negócio, né, não é tipo você pegou então, então pirateei, né, você pega emprestado e você depois de um tempo esse livro, depois que dá 15 dias, o livro sai do seu dispositivo, a não ser que você renove, como numa biblioteca normal, né, e tem um número limitado de e-books, então, tipo, não é tipo, 500 pessoas podem ler o livro ao mesmo tempo. Eles têm lá um limite, sei lá, 10 e-books, e aí você entra numa fila de espera, como numa biblioteca física, né.
Então, acho que tem muito isso, né? Esse vácuo, né, do poder público que acaba justificando isso, né? Ô, Ju, mas só falando que pensando numa experiência mais próxima, por exemplo, a Biblioteca São Paulo, você já consegue pegar livros digitais, né? Existe já esse movimento, que eu acho que tem até a ver com a pandemia, acho que ela deu uma acelerada nessa possibilidade, né? Então, assim, eu não tô falando, enfim, é muito difícil, né? Assim, acho que tudo é muito difícil, né? Mesmo muito cinzento, né? Mas talvez exista já alguma possibilidade aí, né? Eu acho que sim, mas tem um problema. Do dispositivo. Tá, Porque quando a gente lê no Kindle, não é só a disponibilidade de títulos, né? sim. Ou piratear livros e conseguir colocar dentro do Kindle. É o aparelho em si, né? Uhum. É a praticidade, é um aparelho que já foi desenvolvido, tem 10, 20 anos aí de pesquisa. Confortável, né? Confortável. Como que eu leio os livros da Biblioteca São Paulo? Sim. Essa é uma questão para mim. Eu adoraria abandonar a Amazon e voltar. Eu era uma frequentadora de bibliotecas, eu gostaria de voltar para essa dinâmica, mas e aí? Aí que eu acho que as bibliotecas, elas não vão ter capital, elas não vão ter poder aquisitivo para desenvolver o seu próprio hardware. Não. Tem questão de acervo também, porque ok, parou de comprar livro físico, mas ela vai ter que comprar de alguma forma esses livros digitais. Se não tinha para comprar o livro físico, vai ter para comprar o e-book. Imagine. E ela não pode acabar com o físico, né, Ju? Ela tem que dobrar, digamos, os seus gastos, né? Ela tem que cuidar agora de duas plataformas, o físico e o digital. E a gente sabe da precariedade das bibliotecas, né? É um problema, assim. Mas é isso, eu acho que o poder público ele falha em todos os níveis. Tanto na questão das bibliotecas, que é algo que a gente já comentou aqui, inclusive em outros episódios, mas na pesquisa, não tem jeito. O novo Kindle tem que sair, sabe? A gente tem que ter algum tipo de alternativa à Amazon. E nesse momento a gente ainda não tem, exceto de outras empresas, né? A gente ainda não tem algo. Exato. Teria que ver se a biblioteca já disponibilizou algum tipo de pesquisa em relação a isso, mas eu acho que não, porque é uma iniciativa relativamente recente, mas de por onde as pessoas estão lendo os seus livros, eu acredito que a maioria vai ser por tablet ou celular, né? Porque, enfim, é o jeito. Mas também tem outro problema, que foi um problema aqui em São Paulo, quando a gente. Quer dizer, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, que foi quando começou a pandemia e a gente teve que migrar para a educação digital. E muitas crianças e adolescentes e jovens não tinham como assistir essas aulas. Né? Então, assim, às vezes, não, qualquer celular dá para assistir, mas e aí? E a família que só tem um celular? Né? Ou que nem o celular, né, um smartphone, no caso, tem, sabe? De novo, você está limitando, né? Pensando nisso, o livro físico acaba sendo um pouco mais democrático do que o e-book, sendo que era para ser o contrário. O próprio Kindle, né, Ju? Sim. Para você entrar no mundo do Kindle e talvez piratear livros, você vai ter que gastar ali pelo menos 300, 400 reais no aparelho, né? Nos mais básicos. Exato. Isso já vai limitar a compra. Exato. Tem que ter uma alternativa mais barata, sabe? Eu acho que ao invés de você combater a pirataria, você tem que dar uma alternativa barata e legal. Uhum. E é isso que a gente tem essa é a nossa carência, sabe? E eu vejo muito uma luta contra, assim. Você tem editoras que não fazem e-book, você tem artigos e mais artigos. Olha, vez por outra sai artigo em jornal, eu fico puta com isso, que é de a leitura digital, a absorção de conhecimento é menor. Puta de serviço, né? Sem parar para pensar que as gerações estão mudando, sabe? As pessoas, os mais jovens estão vindo com outra cabeça, eles têm uma forma de aprendizado totalmente diferente da nossa forma, né? Essas coisas mudam. Então, assim, não tem jeito, gente. Inês é morta, sabe? Não tô dizendo que o livro vai acabar, o livro físico. Mas a gente teve essa migração, bem ou mal, a gente migrou para o digital e a gente precisa achar uma alternativa para que isso seja mais acessível. Né? É isso, né? Essas pesquisas de grau de aprendizagem, elas não são feitas com crianças, né? De fato, eu percebo, Juliana, no alto dos meus 37? Não sei quantos anos eu tenho mais, gente. Nos meus 30 e tantos anos de idade, gente, pandemia, eu não sei que ano que a gente tá mais. Eu percebo que eu, quando
leio no digital, eu leio. Mas, cara, eu fui alfabetizada de uma forma totalmente diferente do que o meu sobrinho de 8 anos. Sim. É outra coisa, sabe? É outra geração. É outra cabeça. É outra cabeça. A gente, né, Ju, eu sou um pouquinho mais, bem pouca coisa, mas um pouco mais nova que vocês. Nós fomos a última geração sem celular, né? Sem internet, na verdade. Celular ainda veio depois, né? O smartphone ainda é mais recente, mas a gente ainda não. Eu não tinha internet na minha adolescência inteira. Eu fui ter internet na minha faculdade. Então, com certeza, a nossa absorção de conhecimento é diferente, né? Essa necessidade que a gente tem de escrever, né, de estar prestando atenção na aula e passando para o caderno, não sei se isso é real para todas as gerações, para todas as pessoas, né? Exatamente. Eu vi um tablet que é do tamanho de uma folha de papel, e aí você consegue ler nele, e ele tem uma luz interna, né? Mas não é tão forte, mas e você escreve nele, e aí você consegue puxar essas marcações para a ideia de acabar com o papel. Então você está estudando, você está lendo alguma coisa, algum livro digital, enfim, algum PDF, alguma coisa, e aí a ideia de você não ter mais papel. E eu confesso que, olha, fiquei um pouco impressionado. Eu tenho uma história que eu gosto muito, e assim, ela é totalmente pessoal e anedótica, não prova nada, mas eu acho que vem nisso que a Ju estava falando, de como as coisas vão mudando. Eu tenho um amigo que tem um filhinho de 3 anos, acho que ele tinha 3 anos por aí, 3 para 4 anos, que ele aprendeu a escrever no computador antes de ser alfabetizado. O pai colocava vídeos para ele no YouTube, e aí ele meio que via as teclas que o pai digitava, e aí ele memorizou isso de alguma forma, e quando ele queria pesquisar o vídeo, ele ia lá e reproduzia as teclas. Puta merda. E aí ele começou a fazer essas inferências, né? O que cada palavra significava. Claro, isso de uma forma muito Sim. muito arcaica, né? Muito, né? Com muitas limitações, mas ainda assim é algo que a gente não teve de forma alguma. Jamais. Então, para ele, a aquisição da linguagem, ali, o entendimento da linguagem, teve essa etapa, que é totalmente maluca na minha cabeça. Eu fiquei apaixonada por essa história. Muito louco, cara. Então, assim, mudou, gente. Não tem jeito, sabe? Mudou, não adianta. Mas, assim, eu acho que tem uma questão aqui, e eu concordo totalmente com vocês no caminho e nas mudanças e na forma como que a gente lê, que é porque as pessoas pirateiam o livro no geral, assim. Porque eu acho que eu tô tentando pensar que é uma questão ética. Essa questão acho que é o que a Lu falou, né? Eu tenho muitos poucos problemas, e assim, eu já pirateei livros, obviamente. Também. Sabe, não é assim, não tô falando, olha, não tô querendo apontar o dedo e falar assim, não, vocês, mas assim, porque, ó, vou tentar explicar um pouco do meu raciocínio pra vocês, pra ver se faz sentido. Enquanto eu conversava com vocês, ouvia vocês duas falando, eu pensei um pouco no que a Lu falou e um pouco no que a Ju falou, que eu posso comprar livros. Eu não posso comprar todos os livros que eu quero. Certo? Mas assim, pô, eu tenho uma estante com bastante livro, enfim, eu tenho essa possibilidade. E por que em algum momento desses, eu pirateei o livro? É a cultura, gente. Seja com música, seja com filme. A gente pirateava filme. Tem ideia do custo de fazer um filme? O número de pessoas envolvidas ali é um absurdo a gente piratear filme. A gente estava pirateando, a gente não entende valor na cultura. Isso é um problema. Tá enraizado na gente. Eu fico com a impressão de que com os livros, ainda que a gente tenha citado o caso da música e do outro, tem essa ideia da benevolência, sabe? Tem essa ideia de que, não, mas livro é cultura. Mas assim, as pessoas pagam, eu sei que a gente já passou, a gente já falou, a gente já teve essa conversa, assim, que cara, as pessoas pagam pra ir num show, pra ir numa balada, pra ir no cinema, pra N coisas, mas assim, pro livro parece que não, parece que o livro, em alguns momentos, o conhecimento precisa ser de graça, sabe? E eu acho que tem essa percepção totalmente equivocada da nossa geração, inclusive, que é essa geração que nasce um pouco acompanhando a internet, de que as coisas na internet não têm valor. É verdade. Você pode conseguir de graça. Claramente você pode conseguir de graça. Mas não significa que isso não tem um custo e que você não tem uma responsabilidade nas coisas que você faz.
Até eu lembro pensando nisso, eu lembro quando começaram os paywalls aqui no Brasil, e eu falei, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente não tá acostumado a pagar a produção. Porque eu lembro que na época eu vi umas palestras, quando eu comentei uma vez aqui que eu gosto muito de ir no. Gostava muito de ir no Festival Piauí, né? Que é o finalzinho de jornalismo que restava em mim. E aí eu ia no Festival Piauí e ficava encantada com aquelas palestras, aqueles jornalistas falando e tudo mais. E lá nos Estados Unidos, o paywall já aconteceu. Eu lembro que eu vi uma entrevista com um cara da New Yorker, não lembro agora o nome, mas enfim, era um... E ele falou, né, que teve esse medo de fato, mas que funcionou super bem. As pessoas passaram a assinar, fazer assinaturas da New Yorker, porque, né, então, de migrarem para o celular, para o tablet e continuarem lendo e continuarem pagando. E eu falei, cara, a gente não tem esse costume aqui. Assim, e demorou muito, e ainda hoje a gente reclama. Eu odeio quando aparece paywall. Assim, eu xingo, sabendo que tem custo. Aquele site não é de graça. Aquele site, né, que tem o discurso imbecil, né, para o bom jornalismo, né, que a Folha solta, né, para garantir o bom jornalismo, aí você vai ver a matéria, sei lá, sobre qualquer coisa. Mas, assim, a gente tem essa resistência muito forte, né, de pagar por conteúdo produzido, né. A gente acha que, não, se você pôs na internet é porque, né. Então, eu acho que acho que talvez essa geração que tá vindo agora tenha uma percepção já diferente, do tipo, não, isso custa. Mas a gente está mudando, né? Eu acho que a gente mudou muito, eu acho que a gente já está pagando pelo jornal, eu acho que até esses apoios coletivos, tudo isso já é uma indicação, né? Por exemplo, a gente tem um Apoia-se, né, no podcast. E as pessoas, a gente até oferece recompensas e coisas do tipo, mas a gente sempre deixou muito claro que o Apoia-se não é pelas recompensas, né? É para tornar o nosso trabalho possível, para as pessoas que gostam da gente, querem apoiar o projeto. Então a gente já tem uma consciência para poder apoiar projetos, iniciativas, criação de conteúdo, E né? artistas, putz, é que fugiu qual é o nome dela, eu sou uma pessoa horrível, mas eu financio, um dos financiamentos que eu colaboro todo mês é o da Fefa Torquato, que é uma quadrinista, e aí todo mês, porque é isso, pra ela continuar produzindo, porque, enfim, ela não é sempre que ela consegue uma MSP, sabe, um quadrinho MSP, e ela tem coisas incríveis, e aí eu comecei a apoiar pra ela conseguir continuar produzindo, sabe? Eu acho que a nossa percepção vai mudando. Eu acho que assim, a internet também aconteceu como uma bomba, né? A gente não sabia como lidar. Eu acho que a gente não estava E deu preparado. errado, né? Sim. A gente tá tentando agora, depois que acabou, a gente tá tentando. Gente, e aí, vamos tentar. A gente pagou, né? A gente pagou caro Sim. pela nossa inocência em relação à internet. Mas é mesmo. Mas eu acho que a gente vai criando uma consciência. É isso, eu acho que tem duas coisas aqui que a gente tem que deixar claro. Primeiro, se você pode pagar, pague. Considere pagar, né? Por favor. Considere pagar. É um livro, tem um monte de pessoas, não é só o autor que está ali por trás, você tem toda uma cadeia de profissionais. Quanto mais vende livros, quanto maiores são as tiragens, mais você pode reinvestir na própria editora, né, e ter tiragens maiores que vão ser consequentemente mais baratas, ou até diversificar, né, os títulos que você coloca dentro da editora. Então, tudo isso tem um impacto ali, né? A gente vive nesse mundo de vendas, né, gente, em que o dinheiro manda, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção realista. Esse é um ponto. E por outro, a gente tem que pensar que de fato existem pessoas para as quais a pirataria é a única forma de ter acesso aos livros e a outros bens também, né, sejam culturais ou não. E aí eu acho que falta terem alguns projetos, né, algumas coisas que ocupem esse espaço. Não, é só falar que dentro dessa questão de realmente pessoas que não podem e tudo mais, aí eu concordo no sentido de, cara, todo tem que ter acesso sim, sabe? Tipo, aí entra meio socialista, que é do tipo, velho, é muito foda, assim, porque a gente vive num mundo totalmente do consumo, e se você não consome, se você não pode comprar, você não faz parte dessa sociedade, né? E
E é foda, assim, porque a gente. É uma foda isso que eu vou falar, mas assim, eu fiquei meio falando, para de romantizar quem faz o livro, quem lê e tudo mais, mas no final das contas é um dos meus maiores prazeres, assim, sabe? É das coisas que me tira, assim, sabe? É difícil explicar o quanto eu gosto e tudo mais, então, pensando um pouco nisso que a Ju falou, do tipo, cara, é uma parte que eu acredito, então é isso, né? Fazer parte mesmo. Sim. E aí eu vou passar para uma terceira coisa que você pode fazer, né? Agora aquele sonho bonito, né? Eu tenho um sonho. Traduzir os seus próprios livros. Também, pode ser. Talvez você seja processado e as pessoas não saibam tipificar seu crime, vai ser ótimo, você vai ter que pagar uma grana com o advogado, mas enfim. Mas em outubro, gente, tem uma coisa que vai acontecer que chama eleição. E eu sei que é difícil de acreditar e tudo mais, mas não adianta nada a gente botar influencer, pastor, policial no poder, né, como vereador, não, esse ano é deputado, como deputado estadual e federal, e nem como presidente também, né, se a gente quer uma questão, né, se a gente quer que esse lado da educação e da cultura seja minimamente olhado. Hoje em dia a gente não tem mais Ministério da Cultura. E o secretário de Cultura era o Mário Frias, né? Esmalhação. Esmalhação. É o fundo do poço. Exatamente. O nosso secretário que gastou 37 mil da sua pasta para ir ver uma luta de MMA. Em Nova York. Chique. Eu achei disruptivo aí, né? Virou. Enfim, esporte também é cultura, afinal de contas, né? A gente não tem mais Ministério do Esporte nem da Cultura, ele quis juntar as duas coisas, gente. Tá tudo aí. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente precisa começar a cobrar, seja do micro, indo a essas bibliotecas e questionando por que não compra, né, livro, e eu sei que elas vão dizer, é da prefeitura, e aí você manda um e-mailzinho lá pro cara que você votou em outubro, e fala, por que não tem verba para as bibliotecas comprar livro? Por que nas escolas públicas as bibliotecas ficam fechadas para as crianças, né? Eu acho que também tem um pouco disso, assim, eu sei que é difícil, mas a gente também, às vezes, fazer essas mobilizações e ir um pouco atrás, assim, pode ser interessante, mas começar pelo voto já é uma solução, né, já ajuda um pouquinho. Mas acho que é isso, né, gente? Acho que sim. Pelo amor de Deus, se você vai piratear o livro de um autor nacional, não vai lá falar pra ele que você leu Pirata e você tá ajudando o autor na divulgação, velho. Não faça isso. Eu acho isso um desrespeito, assim, inacreditável, assim, sabe? Tipo, o conselho não faça isso, né? Enfim, compre o livro, enfim, mas caso vá, não vai achar que você tá sendo legal e você tá divulgando o livro dele, sabe? Tipo, você não tá, velho, assim, sabe? Tipo, sei lá, enfim. Ai, gente. Só queria, esse é o meu último recado. Mas conta pra gente qual a sua relação com pirataria, né? Se você costuma piratear, como é que é o seu sentimento em relação a isso? Eu queria saber, Ju, se vocês compram e-books. Importante. É uma boa pergunta. Assim, não vou nem falar, pra mim não dá pra... Mas vocês compram e-books? E assim, gente, também se você não lê digital, se você prefere o físico, tá tudo bem também. A discussão do você prefere físico ou digital, pra mim, ela é tão... Ela tem um 2010, né? Lê do jeito que você preferir. Se você preferir continuar no físico, tá tudo bem. Gente, boa semana. Se cuidem. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.